Obrigado pelo convite. Uma vez mais, fui eu que dei a sugestão, porque estava numa mesa com cirurgiões e com hepatectomia para câncer de cólon metastático e falar de biomarcadores. Falei, vamos ver se tem algum papel de biomarcadores. Isso, aqui. Biomarcadores na seleção de pacientes. Na verdade, o que a gente mais sabe é fator pronóstico, né? Então, a gente entende o que pode acontecer de acordo com características clínico-patológicas e, através de biomarcadores, o pronóstico dos pacientes depois de cirurgia. Nenhuma delas chegou num nível de evidência tão grande como para seleção de pacientes. Tem uma seleção natural de pacientes. Algumas alterações conhecidas, como inestabilidade de microsatélites, mutações em BRAF, já são um perfil de metástases que praticamente já exclui o paciente de ser um candidato cirúrgico. Então, na verdade, é a seleção que ocorre naturalmente pela agressividade da doença. Mas, numa situação de um paciente que tem características clínico-patológicas, indicação de cirurgia, com todos os critérios já comentados anteriormente, tem algo que ainda existe de residual, de biomarcador, que possa ser forte o suficiente como para contraindicar uma intervenção cirúrgica? É isso que a gente quer entender agora, porque a gente realmente nunca vai utilizar nenhum biomarcador preditivo nesse contexto, é mais pronóstico, ok? É importante entender essas diferenças. Então, eu vou revisar características clínico-patológicas muito brevemente. Foco agora em cólon direito e esquerdo, que é uma outra coisa que a gente acaba utilizando também para decisão de tratamento e o impacto disso. E eu vou descrever um monte de Kaplan-Meier com todas essas biomarcadores para chegar à conclusão de que provavelmente nenhum deles é claramente branco e negro, mas eu tenho um pouco de esperança com a biópsia líquida, um pouco, não toda a esperança do mundo, mas eu acho que a biópsia líquida no futuro vai ajudar um pouco a entender melhor. E aí a gente já não fala de um marcador pronóstico, a gente já fala um marcador diagnóstico de doença residual mínima depois de cirurgia hepática e para ajudar na definição do tratamento. Então aqui já na última, por isso eu separei, já não é pronóstico, aqui é a gente quer chegar com a biópsia líquida a ter um teste diagnóstico de doença residual mínima, que já se usa em hematologia todos os dias, né, na consulta, há muito tempo. Então, os guidelines de ESMO, assim, a gente vai focar na população metastática que é candidata à cirurgia upfront, por exemplo, que tu vê nessa situação não tem utilização de nenhum biomarcador para a seleção de pacientes. São com critérios clínico-patológicos de ressecabilidade e características do paciente para indicar ou não cirurgia e tratamento perioperatório. A gente não usa nada de RAS, BRAF, inclusive teve estudos que utilizaram RAS para fazer quimioterapia com anti-EGFR e foram pior os pacientes. Então a gente não usa, a gente usa quimioterapia sem seleção molecular, sem anti-EGFR nesse contexto perioperatório. Né? E as características clínico-patológicas tradicionais, um valor maior que tem, pronóstico, repito, número de lesões, não é uma contraindicação, mas ajuda a entender o que acontece depois, se está nos linfonodos positivos, inclusive linfonodos positivos no tumor primário, o tamanho das metástases, o intervalo, se for metacrônico, o intervalo entre a cirurgia do primário e as metástases, e aí outras coisas, com um valor menor, mas o CEA perioperatório, se tem doença pulmonar, se é um tumor de um alto grado e assim sucessivamente. Né? Dentro desse contexto, acaba de sair uma meta-análise com colo direito e esquerdo. É outro critério muito fácil de a gente ver na prática clínica. Aí, o que a gente encontra que realmente aumenta em 40% a mortalidade, simplesmente pelo fato do tumor estar no colo direito primário, depois de uma cirurgia com intenção curativa radical de fígado. Repito, não é contraindicação, mas a gente entende que esses pacientes vão pior. E a pergunta do milhão, quer dizer, eu posso usar alguma coisa para replace, né, para utilizar de biomarcador que seja tão potente? Né? Vamos revisar um a um. Carras, BRAF. Os pacientes com BRAF, que estão essa linha cinza, vão bastante pior. Isso já é conhecido de muito tempo.
Repito, são séries históricas, estudos não randomizados, não controlados, e numa época onde o tratamento para BRAF não é o que a gente pode fazer hoje, com um diagnóstico precoce de uma mutação de BRAF, um controle mais estricto, tratamento agressivo, no futuro a gente vai ter tratamento dirigido, quer dizer, pode ser que a história do BRAF mude, mas nesse momento é um paciente que a gente sabe que vai pior. O RAS mutado, o KRAS mutado também aumenta o risco, e isso é uma coisa que a gente vê, inclusive agora numa meta-análise, aumenta um risco uns 50%, 60% de recorrência, principalmente no fígado, recorrência intrahepática, e aumenta o risco de mortalidade se tiver mutação em KRAS. É um fator pronóstico claro. E essa é uma série não randomizada, que é publicada em 2017 do grupo do Johns Hopkins, que eles analisaram, porque eles viram essa associação entre o KRAS mutado e recorrência local no fígado, de qual é o impacto de fazer uma cirurgia anatômica, ou uma ressecção anatômica ou não anatômica, este wedge surgery. O que eles viram é que o impacto de fazer uma ressecção anatômica era maior se o paciente é KRAS mutado, e o P de interação entre os dois aqui foi significativo, principalmente porque o controle intrahepático é maior se o paciente se o paciente KRAS mutado faz uma cirurgia, ressecção anatômica. Então, poderia guiar uma cirurgia hepática mais agressiva, se possível, claro. Né? Isso não é uma questão que foi feito, repito, não randomizado, foi critério do cirurgião passar para uma ou outra tipo de cirurgia, mas é uma observação que está aí em cima da mesa. BRAF aumenta em 3 vezes aqui, hazard ratios e 3, aqui de aumentar o risco de mortalidade, mas tem um estudo da ESMO, que é um abstract, que vai ser discutido numa um poster discussion agora, no próximo congresso, esse mês, em setembro, com a maior série de todos os tempos de BRAF mutados operados ou não, com doença hepática exclusiva, e eles encontraram uma população selecionada, mais de 40 pacientes operados, com sobrevida global mediana de mais de 30 meses. Então, quer dizer, todos temos pacientes BRAF mutados, V600, que foram operados, que vão bem. Então, é uma questão agora de poder selecionar o doente, ainda mais com a disponibilidade de tratamentos dirigidos para a mutação de BRAF. Outra coisa muito interessante que acaba de sair, Immunoscore. Immunoscore é esse teste que analisa o tumor, pode fazer no tumor primário, também pode fazer na metástase, quantifica CD8 e CD3, tanto na margem invasiva como no centro do tumor, quantifica o grado de infiltração imune do tumor, e eles viram que os pacientes com um imunoscore alto têm melhor sobrevida livre de recorrência e melhor sobrevida global. E isso é provavelmente o maior fator molecular de importância, agora mesmo entender realmente qual é a resposta imune que está acontecendo em função quer dizer, tem características não só do tipo de tumor, mas também do componente imune do paciente que estão envolvidos aí. Não é só importante para a recidiva depois da cirurgia do tumor primário, nesse caso, é um estudo chinês, que tem que ser replicado aqui ainda, mas pode ter impacto, inclusive, na recorrência depois de cirurgia hepática. E um biomarcador que também está muito utilizado agora na comunidade, CDX2, baixa expressão, associado a um tumor pouco diferenciado, muitos deles inestabilidade de microsatélite, a gente também sabe que vão pior. Vão pior, mas não é, repito, não é uma contraindicação para ir para uma cirurgia se ressecável. Só tem uma situação que ainda, que a gente já aprendeu, que é o tumor com inestabilidade de microsatélite. Estes, né, num contexto de não disponibilidade de imunoterapia, esses são os pacientes que realmente 100% em um ano estão com recidiva. Então, eu acho que se fosse numa era sem imunoterapia, eu acho que se tem um biomarcador que poderia ter, né, um impacto maior na decisão, além do BRAF, seria a inestabilidade de microsatélites. Mas, repito, é uma outra era, já estamos numa era onde a imunoterapia poderia ter um impacto positivo em controlar a doença numa situação de recidiva nesses casos, ou inclusive indicar cirurgia depois de uma resposta à imunoterapia. Então, isso está tudo mudando. 2 coisas que eu considero um pouco mais assim de pesquisa e tal,
Isso é um trabalho que eu fiz com o grupo do Oslo, que tem a maior série de múltiplas lesões metastáticas operadas e multiômica. A gente faz análise tanto de whole exome, copy number, tudo das diferentes lesões hepáticas e diferentes locais da mesma lesão hepática. E o que a gente calculou é uma coisa que chama um score de distância genética ou heterogeneidade intermetastática. Quer dizer, um mesmo paciente, diferentes lesões, e a gente calcula como de heterogêneo é, a nível genômico, uma lesão comparado com a outra. Todos esses pacientes fizeram quimioterapia neoadjuvante, quase todos os pacientes, 80% fizeram quimioterapia neoadjuvante. Então tem um pouco também da história de o que a gente causou com a quimioterapia, essa heterogeneidade que ficou das lesões residuais pós-quimioterapia. E também encontramos diferença em tempo-progressão e sobrevida global. Interessante, mais um nível assim, conceptual de entender e tal, mas é impossível aplicar, porque isso é uma questão só para... Mas tem outra coisa que a gente pode fazer e que pode ser um reflexo dessa heterogeneidade tumoral, que é a resposta radiológica à quimioterapia. Quando há resposta homogênea em todas as lesões, na mesma magnitude, em todas as lesões, simultaneamente, com o mesmo aspecto radiológico, o pronóstico dos pacientes é muito melhor daqueles pacientes, obviamente, que têm uma resposta heterogênea ou que as características radiológicas, que a gente chama radiômica, determinam um tumor que é mais heterogêneo. Então, aqui, repito, é pronóstico, reflete a biologia mais agressiva do tumor, mas não contraindica uma ressecção. A gente pode estudar o tumor, não tendo que fazer multiômica das lesões, mas olhando a radiologia, como a radiologia muda antes e depois da quimioterapia. E, para terminar, vou falar sobre biópsia líquida, que eu acho que é uma coisa que tem um potencial bastante grande. Então, esse é um estudo, provavelmente o maior estudo que tem dados de biópsia líquida no componente perioperatório em câncer de cólon metastático. Chama um estudo PRODIGE-14. É um estudo fase 2 com FOLFOXIRI mais bevacizumab, se for um Carras mutado, ou fosfoxiri mais um anti-EGFR, se for Carras wild type. E eles fizeram biópsia líquida em 3 momentos antes da cirurgia. Todos os pacientes fazem neoadjuvância. Eles fizeram biópsia líquida em baseline, que seria antes da quimioterapia, aos 4 semanas da quimioterapia e justamente antes da cirurgia. Primeiro, aqui eles estão olhando só Carras. Por quê? Porque a gente selecionaram os tumores Carras mutado, aqui eliminamos os tumores Carras wild type, são só o Carras porque eles seguiam a quantidade de tumor através da quantificação da mutação na biópsia líquida. Encontraram que, ao longo do tempo, se vocês olharem a barra azul, ao longo do tempo baseline, semana 4 e semana justo antes da cirurgia, diminui a positividade da biópsia líquida. Isso é porque os pacientes estão em quimio, estão respondendo. E uma associação interessante, se a gente olhar a barra verde no outro gráfico, é a taxa de ressecção R0, R1, num paciente que no início, repito, era borderline para cirurgia, de acordo com o status da biópsia líquida. E eles encontraram que se tu olha baseline, tu não consegue dizer pelo status da biópsia se é positivo ou negativo, se o paciente vai ter maior ou menor ressecção. Mas na semana 4, ou justamente antes da cirurgia, se o paciente é negativo na biópsia líquida, a probabilidade de uma ressecção R0 é praticamente um 100%, comparado com menos de 50% na situação de ter biópsia líquida positiva. Então, poderia ajudar nesse contexto, para entender se a gente realmente consegue chegar a uma ressecção completa. E outra coisa que eles analisaram é o pronóstico de acordo com a positividade da biópsia líquida, tanto em baseline como justo antes da cirurgia. E o que eles encontraram aqui, se tu tem uma biópsia líquida negativa em baseline antes da quimioterapia, são muito poucos os pacientes que são negativos, mas esses pacientes fazem a quimio, fazem a cirurgia e vão ir bem, 100%, sensibilidade 100%. E todos os que eram positivos, em algum momento do tempo, tiveram uma recidiva e um relapse. Mas olha o valor
da diferença das curvas quando a gente olha antes da cirurgia a biópsia líquida, né? Justo depois de fazer quimioterapia. Ainda é significativo, mas no final das contas não ajuda tanto a separar as curvas. Por quê? Porque no paciente que está fazendo quimioterapia, avaliar e está respondendo à quimioterapia, avaliar a biópsia líquida é muito complicado. Pode ser negativo porque está respondendo à químio e não quer dizer que tenha doença, que tenha ausência de doença residual. Então, qual é o melhor contexto nesse caso para fazer a biópsia líquida, né? Seria esperar depois da cirurgia, né? 2 semanas depois, nesse caso, e eles fizeram com um painel que, nesse caso, não é só dirigido a RAS, fizeram um painel amplo, um painel comercial, nesse caso é o Guardant. Eles selecionaram mutações do tumor, que são positivas por sequenciação do tumor, e repetiram o teste 2 semanas depois da cirurgia para analisar o que acontecia. E aqui, claro, a sensibilidade ainda não é um 100%, é um 60%, mas eles conseguiram separar relativamente bem as curvas. Quer dizer, aquele paciente que mantém a biópsia líquida positiva, com um painel comercial aqui, hein? 2 semanas depois da cirurgia, 100% de recidiva praticamente, e se tu tem uma biópsia líquida negativa, um 40% de probabilidade de estar curado, com segmento de 5 anos. Então, são poucos os pacientes aqui analisados, mas é uma ideia interessante. Então, qual seria o contexto para fazer a biópsia líquida? É difícil interpretar durante a quimioterapia, porque pode estar baixando pela químio. O melhor contexto é ou antes de começar o tratamento, ou depois que tu terminar o tratamento por completo. Então, aqui, na verdade, a conclusão é que não é só a variável molecular que ajuda, é tudo ainda muito pesquisa, muita investigação, são fatores pronósticos, nenhum deles te define branco e negro, operar, não operar e tal, mas algumas coisas, né, de mensagens. Primeiro, que o mais importante são características clínico-patológicas. O tumor de cólon direito, eu acho que tem que fazer um cuidado, um segmento mais, um follow-up mais de perto e estratificar estudo clínico. Cólon direito é uma doença diferente, então a gente tem que cuidar. Todos os estudos agora para cirurgia hepática de câncer de cólon metastático estratificam para tumor cólon direito e esquerdo. Com relação ao Carras mutado, ressecção anatômica sempre que possível, provavelmente aumenta o controle local e tem até estudos estratificando. BRAF não seria uma contraindicação, mas, sem dúvida, é um paciente para fazer quimioterapia neoadjuvante, testar a quimiosensibilidade, quer dizer, é um paciente para cuidar mais antes de indicar uma cirurgia, tem muita cautela. O CDX2 não é pesquisa unicamente, não tem valor. Inestabilidade de microsatélite numa era de imunoterapia provavelmente muda essa história de que seria uma contraindicação. O Immunoscore, a mesma coisa, pesquisa. Science fiction, a história da intermetastatic heterogeneity, né? Mas eu acho que é bacana entender. E a biópsia líquida, eu acho que vai ter um papel, mas ainda a gente tem que entender qual é o melhor timing para fazer, qual é a utilidade clínica real e o que eu faço diante de um resultado positivo, porque se o resultado é negativo eu posso ficar tranquilo, mas eu vou gerar muito estresse dentro de uma situação de um resultado positivo e o que eu faço? Né? Se eu já fiz tudo disponível, já operei, não encontro nada nos exames de imagem e tenho que tomar uma decisão. Então é isso, agradeço. Agora eu vou ter que ir para outra sala também às 5 horas, então não sei se tiver perguntas. Rodrigo, excelente aula, parabéns. A gente tem dados bem recentes em pulmão, que CD8 parece estar surgindo como um outro biomarcador para resposta à imunoterapia. Eu vi que tu colocaste isso no Immunoscore. Já tem algum dado, ou pelo menos algum estudo em andamento que tenta associar imunoterapia para um Immunoscore mais alto, ou quimio-imunoterapia? Tem um estudo francês que está utilizando combinações de químio e imuno e selecionando os pacientes num contexto perioperatório de metástases, com o Immunoscore, olhando no tumor primário. Então, eles dão quimioterapia mais imuno para pacientes neo e periadjuvante, se for Immunoscore alto.
não vai responder por completo a pergunta, é um estudo muito inicial, eles vão mais, na verdade, testar a quimiosensibilidade com a imunoterapia quando é um imunoscore alto. E tem estudos metastáticos em andamento também, mas eu acho que, na verdade, 30 a 40% dos tumores de cólon têm um imunoscore alto. E a gente já tratou suficiente paciente com quimio mais imunoterapia para ver que provavelmente a taxa de resposta não vai aumentar muito. Quer dizer, um grupo muito grande de pacientes é imunoscore positivo e a gente não está vendo nenhum sinal agora com os estudos iniciais de que esses vão ser melhor. Eu não tenho a resposta à tua pergunta se vai ser um maior respondedor, mas a minha impressão é que em câncer coloretal o CD8 e a quantidade de infiltrado imune não vai ser um biomarcador para imunoterapia e combinação. Basicamente porque o tumor que é positivo para CD8 também tem todas as células de imunossupressão no microambiente. Então, na verdade, ele é um tumor menos responsível a tudo. Uma pergunta que eu tenho, uma curiosidade. Ali na avaliação de heterogeneidade de resposta radiológica, me chamou a atenção que está progredindo em todas as lesões, atualmente melhor do que algumas terem respondido e outras eles são 2 ou 3 pacientes que eram muito selecionados, aqueles é para ignorar realmente, né? Mas o maior impacto é 15, 20% dos pacientes que têm uma resposta heterogênea na imagem, e o que é algo que o radiologista pode estar dizendo, está em resposta, mas se tu olha bem, vê que uma responde mais que a outra, uma responde mais com um padrão diferente da outra, e isso já te dá um sinal de que o tumor é heterogêneo e que vai provavelmente ter uma recidiva diferente. Rodrigo, parabéns pela aula. Deixa eu perguntar a respeito de pacientes que têm, por exemplo, um cólon direito com doença simultânea hepática ressecável inicial. A gente já deveria estar utilizando, ou poderia estar utilizando o perfil genético do tumor com a ideia de selecionar esse paciente. Ele não deve ir à ressecção simultânea do primário e da metástase. Ou, claro que a gente ainda não tem essa resposta, mas talvez a gente deva já começar a pensar que ela selecione esse paciente para ir à químio primeiro, de poupar ele de fazer a ressecção metastática. O que te parece esse cenário? Eu acho que a indicação, eu acho que agora tem que seguir realmente o que a gente sabe, que se o paciente é operável de cara, a gente tem que, mesmo se for cólon direito, a gente tem que operar. Eu acho que não é, o cólon direito não seria um critério de testar a evolução com a biologia tumoral através de quimioterapia perioperatória para ver algo. É diferente provavelmente do BRAF, né? Quer dizer, as hazard ratios para o cólon direito é 1,4 aumento de risco. Agora, um BRAF é 3, 4 vezes maior risco de ter uma recidiva morte pelo fato de ter a mutação perioperatória, né? Então, eu acho que o BRAF, sim, dá para esperar um pouco mais, né? Agora, o cólon direito não seria, nesse momento, uma contraindicação. Posso fazer mais uma pergunta? Dá tempo? Oi. Parabéns, ótima apresentação. Só uma pergunta de curiosidade sobre o imunoscore. Já está na prática clínica no Brasil ou ainda ou é caro, é difícil? Só para informação de cirurgião. O imunoscore é caro. Ele não é tão caro como um painel de Next Gen e tal, mas ele é carinho, é mil e pouco. A gente está pagando 1.200 euros na Europa. A gente faz em colaboração com AlloDX, que é o laboratório francês de Jérôme Gallon, que desenvolveu o teste. A gente faz em colaboração em pacientes selecionados no estadio inicial, estadio 2, para uma população T3 MSS, sem inestabilidade de microsatélite, onde ajuda a definir um grupo de bom pronóstico e que eventualmente poderia evitar quimioterapia adjuvante quando tem algum outro fator de risco. Quer dizer, é muito selecionado. Não é para o estadio 3, muito menos nesse setting perioperatório de metástase hepática. Ele é interessante, eu acho que a gente vai usar cada vez mais, até porque estão começando a sair estudos mostrando que a sensibilidade da quimioterapia é diferente. Interessante é que os tumores que têm um imunoscore alto, o mais imunoinfiltrado, são os que mais respondem à quimioterapia.
E isso tem a ver porque grande parte do impacto da quimioterapia é também em função da atividade do microambiente tumoral como citotóxico, né? Então, é interessante, mas a utilidade clínica nesse momento não é alta e eles estão com um marketing muito grande em cima. Não sei se chegou na América Latina. Eles têm um laboratório nos Estados Unidos e outro na Europa, nesse momento, fazendo o teste. Uma última pergunta. Rodrigo, o seguinte, quando a gente pega... Uma rave aqui agora, já. Quando a gente pega os pacientes com neoplasia metastática, a gente sabe que durante a evolução da doença você tem diferentes clones que vão se desenvolvendo ali, né? A gente sabe perfeitamente, tem dados já disso, você biopsia 2, 3 sítios de doença metastática, e eventualmente você pode ter um perfil de mutação diferente nesses sítios todos. E que hoje, com o advento da medicina personalizada, cada vez mais, né, a gente está usando com mais frequência as informações moleculares, informações de sequenciamento genético. Dado essa minha colocação, o que a biópsia líquida ajuda no sentido de você tentar equacionar essas diferentes clones? Ela permite que você, é uma dúvida, ela permite que você consiga selecionar um clone predominante naquele contexto clínico, mesmo sabendo que diferentes pontos de doença, porque daqui a pouco a gente está fazendo biópsia de tudo que aparece e associando uma série de medicações-alvo, entendeu? Se a gente começar a se basear pura e simplesmente em informação molecular, sem uma análise crítica para isso, obviamente, né? Olha, em câncer coloretal, eu acho que, eu comentei hoje de manhã, claro, existe, antes de começar a quimioterapia, para um paciente que não foi exposto à quimioterapia, não foi exposto a tratamento dirigido, anti-GFR, BRAF, qualquer outra coisa, há muita homogeneidade para os drivers conhecidos. Então, KRAS, BRAF, HER2, quer dizer, eu acho que se tem um tumor que é homogêneo, esse tumor é câncer coloretal. Por mais que estude, a gente não vê muita heterogeneidade. Numa situação antes da primeira, segunda linha de tratamento e o tumor primário. Isso é muito diferente num tumor refratário à quimioterapia, refratário a anti-GFR e outras coisas. Então, o RAS mutado, para tu avaliar a evolução dos clones, RAS, BRAF, depois de tratamento anti-GFR, selecionar os clones mais resistentes, dar um break, baixa os clones resistentes, tentar fazer um re-challenge com anti-GFR, eu acho que esse é um caminho interessante em câncer coloretal. Agora, outro exemplo, câncer gástrico. Câncer gástrico é a heterogeneidade em pessoa. Quer dizer, não tem nada mais heterogêneo que o câncer gástrico. Só a história do HER2 em câncer gástrico, que até agora ninguém sabe como calcular ou dizer 100% seguro se é positivo ou negativo. Então, se tu faz biópsia líquida, a evolução da heterogeneidade é um estudo muito bonito do Memorial, eles viram, quer dizer, 80% dos pacientes vão mudar o perfil nos drivers, em meta amplificado que aparece, o HER2 que era positivo, depois de dar anti-HER2, trastuzumab, desaparece, depois volta a subir, aparece FR fusão, amplificação que não tinha, quer dizer, não tem nada mais heterogêneo neste que um câncer gástrico. Então, nesse contexto, eu acho que a evolução, a dinâmica de olhar a biópsia líquida tem muito mais sentido, porque pode ajudar, sempre e quando tu tem tratamento para oferecer para o paciente, não vai ser simplesmente por curiosidade. Agora, em câncer gástrico, eu acho que é em câncer de mama, começam as histórias também com mutações de resistência que te ajudam a definir hormonoterapia. Câncer de próstata é outra história também, por causa da história do PARP inhibitor que vai entrar, DNA damage repair que não estava no início, aparece mais tarde. Quer dizer, tem tumores onde isso vai ter e pulmão, que é o poster child, né? Que o EGFR, a fusão que não estava aparecendo. Quer dizer, em câncer coloretal, por sorte, a gente vai poder brincar e provavelmente só com o RAS e não vai complicar muito a vida com outras coisas que aparecem. E ainda é muito pesquisa, assim, a história, na minha opinião. Obrigado, Rodrigo.